O meu nome é Dora Fernandes, para quem não me conhece, tenho 47 anos, vivo no Algarve, mas sou de Braga. Tinha 22 anos quando tive um acidente de viação, ah, e o X39 entrou na minha vida por causa desse acidente de viação, mas entrou 25 anos depois. Quando eu tive o acidente, sou aquilo que se chama uma politraumatizada grave, com várias fraturas ao nível de todo o corpo, começando pelo traumatismo craniano, a coluna cervical, a coluna lombar, os ombros, o externo, os dois maxilares, a anca, o joelho. Como tinha 22 anos e fui muito bem assistida, felizmente por excelentes profissionais de saúde, recuperei muito bem e tive 10 anos relativamente bem. Ao fim de 10 anos, a minha recuperação durou até aos 24, mais ou menos. Por volta dos 34 comecei a ter muitas complicações, muitas dores, muitas crises, e chamo crise a perda de mobilidade, perda de sensibilidade, e ficar até dependente de terceiros. E durante 15 anos esta foi a minha vida, com situações mais complicadas de dependência absoluta, para coisas simples como a higiene pessoal, alimentação, movimentar-me da cama para a casa de banho, pegar em simples objetos era completamente impossível. E a última vez que fiquei absolutamente dependente tinha 41 anos, e era o meu pai e a minha mãe que me faziam aquilo que era suposto ser eu a fazer. De manhã, quando acordamos e damos tudo por adquirido, tomar um banho, escovar os dentes, tomar um pequeno almoço, sair de casa para trabalhar, só que não, eram os meus pais que me ajudavam. Já há muitos anos também que fui diagnosticada com esclerose e artrite reativa, tudo por consequência dos traumatismos sofridos. Ultimamente, bem, há uns 7 ou 8 anos, fibromialgia. A gente, quando passa tantos anos na dor, depois até esta coisa de. Nós já tivemos esta conversa, não é? Ultimamente é há 8 anos, e até perdemos a noção do tempo. A minha vida nos últimos 10 anos resumia-se a uma rotina diária de fisioterapia, reabilitação, semanalmente osteopata e muita medicação, opioides, corticoides, imunossupressores e muitos analgésicos. Quando me mudei para o Algarve, deixei para trás uma rotina da componente física, de reabilitação e fisioterapia, e as coisas complicaram-se muito. Eu continuava com muita medicação, mas todo o restante me faltava e as coisas realmente voltaram a complicar-se. Eu voltei em setembro de 2024 a ficar praticamente dependente, era o meu marido que tinha que me ajudar a fazer tudo, a levantar-me da cama. Eu demorava cerca de 10 minutos entre o momento em que tentava levantar-me e o momento que conseguia pôr-me em pé. E era ele que me ajudava a ir à casa de banho, a fazer tudo o que é suposto fazermos num dia a dia normal. Até que cheguei a um limite de já não suportar as dores, de mesmo incrementando todos os analgésicos fortíssimos que tomava, e consultei uma fisioterapeuta, que é a Helena Linardo, que está aqui presente também. Não vou nunca deixar de lhe agradecer para o resto da minha vida, a ela e ao meu marido. E no limite foi o que eu disse ao Paulo e à Liliana, a eles, que foram eles que trouxeram isto para eu poder ter acesso. E ela apresentou-me nesta consulta a esta tecnologia. A minha única pergunta era se tinha químicos, porque os meus rins já estavam num estado bastante degradado e debilitado, e o meu fígado, e quando ela me informou que não tinham químicos, eu decidi avançar. A minha primeira reação foi uma crise de artrite reativa. Ao terceiro dia comecei a ter melhoras. Tive um dia sem dores, que era para quem sabe que é ter dias consecutivos e anos consecutivos de dor, para mim era uma coisa que eu já nem sequer tinha ideia do que era, nem sabia que era possível. Eu passei o dia a fazer telefonemas. Eu acho que telefonei 10 vezes para cada pessoa da minha família, para o meu marido, para a Helena, para toda a gente. E depois tive um período de crise de cura, que é normal, o meu corpo estava muito debilitado e estava a reagir àquilo que a fototerapia estava a trazer ao meu corpo, que era uma ativação para regenerar, e o meu corpo
com doenças autoimunes estava a combater e a dificultar. O meu marido chegou a dizer-me para desistir e isso para mim era impensável, até porque não era a primeira vez que eu passava por isso, piorar para melhorar. A partir da terceira semana eu comecei a melhorar. Ao longo de alguns meses eu fui sempre acompanhada pelos meus médicos, eu informei todos os meus médicos, eu tomava muita medicação. Quando as pessoas têm dúvidas sobre se podem ou não tomar medicação em conjunto não tem qualquer interação, não tem nenhum químico, por isso eu continuei com a minha medicação. Simplesmente fui sentindo que não precisava de algumas coisas, os analgésicos eu podia retirar e fui retirando. A partir do momento em que não tinha dor, não fazia sentido tomá-los. Todos os outros medicamentos que necessitam de acompanhamento médico, nomeadamente corticoides, imunossupressores e toda a medicação biológica para a esclerose, toda essa medicação eu fui falando com os médicos e fomos fazendo a devida redução. Até ao ponto de, eu em fevereiro de 2005, toda a medicação reumatológica que eu tomava há mais de uma década, deixei de tomar. E toda a medicação analgésica que eu tomava há mais de 15 anos também deixei de tomar. Continuei apenas com uma medicação que eu pensei que nunca ia deixar de tomar, mas que até essa, há cerca de 3 meses, não tomo. Faço hoje uma vida completamente normal, e quando eu digo normal, faço tudo, eu sou completamente autónoma. Para muitas pessoas isto não tem grande expressão, para quem já alguma vez ficou dependente, nem que seja porque partiu um braço e tem que ter ajuda para vestir um casaco, imaginem o que é para fazer tudo na vida. Eu neste momento sou completamente autónoma, tenho uma vida perfeitamente normal, não tomo qualquer medicação e a mais recente melhoria que tive, tenho comprovativos clínicos de que a toxicidade no meu corpo, os meus rins e o meu fígado estão a melhorar desde novembro do ano passado até este ano. Eu estou a fazer há um ano, eu desci de 86% para 41% e a cintigrafia óssea anual que faço comprovou este ano que eu tive uma coisa que nunca tinha acontecido, as minhas lesões vão sempre aumentando e pela primeira vez este ano diminuíram. E no resultado da minha cintigrafia óssea. É óbvio que os médicos ficam muito... A minha reumatologista é incrível e acha isto fenomenal e ficou muito interessada e quer saber muito mais sobre isto, porque ela viu, foi ela que me acompanhou ao longo destes anos todos e ela viu o que é que está a acontecer comigo e ela sabe que eu não estou a tomar a medicação que ela sempre me prescreveu. Relativamente à última situação que aconteceu, foi em setembro, a Helena voltou a falar comigo sobre uma questão que só ela é que sabia. Em algum momento no meu acidente, desligou-se, ou ficou comprometida a ligação entre o meu cérebro e o meu intestino, e há 25 anos que eu perdi a capacidade de sentir vontade de ir à casa de banho. E para isso eu tomava um comprimido diário e todas as semanas, uma vez por semana, obviamente ao fim de semana, fazia uma indução, que era uma pica na barriga, que não é nada mais do que um choque elétrico no músculo para pôr a trabalhar. Inicialmente fazia indução química, depois comecei a fazer indução elétrica, e quando a Helena me disse que havia uma pessoa a estabilizar Crohn com a utilização do Ion na mão, perguntou-me se eu queria experimentar. Podia ser que tivesse alguma influência no meu intestino, portanto eu já tinha feito muita acupuntura na mão para ver se conseguíamos, e eu disse claro que sim. E ao fim de 3 semanas, resumindo, ao fim de 3 semanas o meu intestino começou a funcionar sozinho, tudo com acompanhamento médico, porque tinha que ser, e começou a funcionar sozinho, e hoje até essa medicação que eu pensei que nunca mais ia voltar, porque os médicos nem sequer sabem onde é que é a lesão, nem sequer sabem onde é que está comprometida a ligação, também estão um pouco importante se descobrem ou se não descobrem. A verdade é que o X39, ou o Ion neste caso, descobriu onde é que é e restabelece a ligação, e cada vez que eu utilizo diariamente na minha mão o Ion, e com isso o meu intestino funciona autonomamente, como uma pessoa normal, que não era há mais de 25 anos. E nada melhor do que juntarmos uma profissional de saúde, a Helena que acompanhou o processo da Dora, e poder aqui falar-nos um pouco mais. A Helena vai nos explicar o porquê do resultado e como é que foi todo este processo. Helena,
Olá, boa Bem-vinda. noite. Boa noite a todos. Antes de mais, obrigada, Hugo, pela tua apresentação. Obrigada também pelo convite. Então, meu nome é Helena Leonardo. Eu, de profissão, sou licenciada em Fisioterapia, Osteopatia e também Medicina Tradicional Chinesa. E não foi logo pela Dora, eu não conhecia na realidade a Dora, foi o Fábio, o marido da Dora, que era o meu paciente. E, e claro, eu, através do resultado do meu pai, para quem não sabe, o meu pai foi diagnosticado com demência em 2023, usava imensa medicação, para a sua situação, mas o que é certo é que nós víamos, enquanto familiares, a decadência cada vez mais precoce, do meu pai. E o excesso de medicação criou nele uma intoxicação, generalizada no corpo e não, os médicos não tinham resposta para aquela situação e em 5 dias, com a utilização do X39, nós conseguimos ver o corpo do meu pai a desintoxicar, a melhorar precocemente. Ele que já andava assim devagarinho, a rastejar os pezinhos, em qualquer sítio adormecia. Ele que já não se recordava dos meus filhos. O que é certo é que em 5 dias, quando eu vou à casa dos meus pais e vejo ele cheio de vida, todo despovitado, e a pergunta-chave: Então, vieste sozinha? Não trouxeste os meninos? E aquilo para mim fez-me. Disse logo à minha mãe: Isto é milagres. A partir daí quis investigar. Eu, como profissional de saúde muito curiosa, eu conheci através também de uma profissional de saúde que é a Mónica Cummings, minha colega e amiga. Eu também era cética no início, porque lá está, não é? Uma profissional de saúde, como é que um adesivozinho deste tamanho, uma moeda de 2 euros, vai fazer esses milagres todos, não é? O que tu apresentaste. E para mim não me cabia na minha cabeça. Era impensável. Só que hoje em dia, não é? Como temos aqui uma pessoa a questionar, que é placebo, eu também pensava assim, que era placebo, até ver com os meus olhos. E ninguém me contou. Portanto, podem achar aquilo que quiserem achar, aquilo que os meus olhos viram, aquilo que o meu coração sentiu, é único. E da mesma forma que o testemunho da Dora. Resultado é resultado. Fui partilhando com outras pessoas, chegou ao Fábio, porque o Fábio tinha sempre uma grande dor na sua coluna. E eu falei com o Fábio: Olha, Fábio, eu conheci uma tecnologia nova que faz a reativação das células terminais e se calhar tu que estás sempre aqui de 3 em 3 semanas com o teu problema, que ele tem ali uma protusão discal, que o teu problema aí na zona lombar, se calhar poderia ser uma solução. E ele vira-se e diz-me assim: Olha, Helena, isso tudo o que me estás a dizer é interessante, mas não é para mim. É para a minha companheira, para a Dora, e eu vou apresentar-te. A Dora começou a fazer então sessões de fisioterapia comigo e na consulta falei-lhe então da tecnologia. E o que é certo, a Dora, como já explicou, avançou logo, né? Porque ou não fazia nada, ou se fizesse é para melhorar. E o primeiro impacto, porque com o historial da Dora, não é? Eu tive uma hora, mais de uma hora, a ouvir o historial da Dora, né? Tintim por tintim, porque eu também queria perceber e queria estar ali num terreno favorável, não vai acontecer assim alguma coisa. Porque nós, há quem diga que é muito fácil nós, enquanto profissionais de saúde, espalharmos a tecnologia, mas às vezes, né, temos o pau de dois bicos. Porque eu a trabalhar numa empresa privada, não trabalho na minha própria clínica, então eu tenho que preservar também a minha cédula profissional e também o que está a passar ali com os meus pacientes. Mas a Dora quis avançar. Em 2 segundos, 2 segundos, nós sentimos uma faísca. E eu assim, meu Deus, eu nunca tive um resultado em 2 segundos. Foi um estalo. Nós ouvimos as duas no corpo dela. Assustámos-nos e ela disse assim: Ok, pronto. E olha, Dora, isso pode ficar vermelho, porque eu já tinha tido casos. Isso pode ficar vermelho, é normal, é o peptídeo já a reagir. Porque nós, vamos lá ver, quem pensa que as células staminais vão se reativar no primeiro dia, está enganado. Porque elas não se vão reativar no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, elas não se vão reativar. O que vai acontecer é uma elevação do peptídeo de cobre. E esta elevação faz o quê? Faz a desinflamação, faz ativar os 4.000 genes, faz com que haja ali um ambiente que estava tóxico começar então a desinflamar, a ficar menos tóxico, menos oxidativo.
faz com que as células se comecem a regenerar e um uso prolongado, então faz sim a reativação das células estaminais. Bem, eu disse logo, Dora, olha, os estudos mostram que a partir do. Isto é ciclo. Biologia, pelo menos, nós precisamos, para que haja um ciclo completo de regeneração celular, precisamos de 90 dias. Menos de 90 dias não há um ciclo completo de regeneração celular. E estamos a falar das células, no teu caso, tendinosas, musculares, ósseas, etc. Não é por acaso que o médico, não é? Quando existe uma fratura, 12 semanas em casa. São os tais 3 meses sem fazer carga. Não é por acaso. Existe uma lógica. E essa é a lógica. Mas para o teu caso, tu estamos a falar de órgãos, estamos a falar de algo que eu desconheço. Então, mínimo, minha querida, 3 meses e vais tentar que chegue aos 6 meses. Não vais desistir, vais-me contar tudo o que se passa, porque eu não conheço nunca tive um resultado de politraumatizada com perfuração ali nos órgãos, enfim, como ela explicou. E ela nem contou metade, nem me contou metade, né? Porque senão estava aqui mais de meia hora a falar. E o que é que acontece? Eu ia acompanhando sempre a Dora, inicialmente quase todos os dias, depois passou dia sim, dia não, etc. E começámos a ver as melhorias. Começámos a ver as melhorias. No caso da Dora, não foi só o X39, porque estávamos ali com uma panóplia de coisas, não é? Então o X39 era a base, mas depois tínhamos que auxiliar com outros adesivos. A Dora usou ali um cocktail, que eu chamo, não é, de adesivos. Porquê? Porque nós tínhamos que combater as inflamações dela, nós tínhamos que combater tudo que pudesse estar ali desconhecido. Em termos de cicatrização interna, nós tínhamos que fazer de tudo para que houvesse ali logo uma grande produção também de colagênio. E à medida que ela ia-me relatando, porque ela, no final da segunda semana, parecia uma criança, não é? Segunda, terceira semana, a dizer: Eu não tenho dores, eu já não tenho dores, eu já não tenho dores, eu já não tenho dores, não tens, já não tenho dor. Só que depois, a partir da terceira semana, um mês, teve uma queda, um pico, que chama-se a crise curativa, não é? Que é do tipo o corpo trazer à luz tudo aquilo que está mal. Uma queda que ela teve mesmo para desistir. Só que o compromisso, e ela já sabia de outras ocasiões que às vezes nós precisamos de mexer na ferida, né? Para cicatrizar, para remover, etc. Só que o compromisso dela em querer a cura e confiar na minha palavra fez com que ela continuasse. Que acontece muitas pessoas desistem a meio. E por isso é que não tem melhorias, porque nem sequer aos 3 meses chegam. Então a Dora conseguiu passar essa onda, essa fase de crise curativa que ainda teve uma duração de 15 dias ou mais, e que não quer dizer com isso que ela não tenha dor, só que, como existe a regeneração celular, já estamos na reversão da idade. Então, o que acontece é quando ela tem dores, como ela diz, às vezes tem dor, sim, não quer dizer que não tem, ela tem dor. Não quer dizer que eu que uso para a prevenção amanhã não tenho uma gripe, posso ter, mas em vez de se calhar na casa dela, de durar uma semana ou 15 dias a dor, se calhar já conseguimos encurtar para 24 horas ou menos. Porquê? Porque o processo já está uma máquina, não é? O corpo já está ali uma máquina de autocura, de se promover autorregeneração. No caso da Dora, ali o ponto, que é este, que é o 4G, GI, que é um ponto da acupuntura que eu punturo muitas vezes, para quem tem, exato, para quem tem dor, a nível enxaquecas, para quem tem obstipação, para quem tem problemas gástricos. É um ponto que está relacionado com o cérebro e o intestino. O que é que a Dora frisou? Que teve um corte de informação entre o cérebro e o intestino. Então, este ponto ativou essa relação ao mesmo tempo com o Ion. Porquê o Ion? O Ion é o adesivo que nós utilizamos para baixar o cortisol, para diminuir a inflamação. É o adesivo que nós utilizamos para que haja ali uma atividade de bem-estar em termos gerais do nosso corpo. Ora, desinflamando o ponto que liga cérebro e intestino, promovendo, ativando esse pontinho, promovendo também a desinflamação, a desintoxicação,
E claro, nós já ouvimos pelo também o David Schmidt em Los Angeles que o Ion faz também a elevação dos peptídeos. Ele só não disse é qual é o feito. Também, além do X39, o Ion também faz a elevação de um peptídeo. Então quer dizer o quê? Que também existe ali uma autocura, uma regeneração celular. Promove mesmo a regeneração celular. E pronto, e então em pouquinho tempo, né, em 3 semaninhas, conseguimos com que o intestino da Dora começasse a funcionar. Para mim foi uma surpresa porque eu só descobri, ou melhor, eu tinha uma paciente que me disse, Helena, aquele ponto que me indicou foi espetacular, o meu intestino nunca mais prendeu, nunca mais. E isso para mim, eu assim, meu Deus, eu precisava, né? Porque a gente depois vai ouvindo resultados e vai aplicando. Eu assim só precisava de ouvir isto. Dora, passa-se isto. Eu tenho uma paciente que teve resultados espetaculares e ela testou e pronto, e está a ser incrível a recuperação. E obrigada, Dora, também a ti por teres dito sim, confiares na palavra, né? Porque fomos muitas duas, assim a palpando terreno, a Muitos, medo de ver a tua muitos parabéns. recuperação e hoje um testemunho incrível. Olha, muitos parabéns a ti, Helena, pela dedicação.